Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo uma cirurgiã bucomaxilofacial. Ela é de São José dos Campos. Ela tem sua formação na bucomaxilo e tem mestrado também na bucomaxilo. Já desde 2002 que ela está dentro da odontologia e dentro da especialidade que ela vai contar aqui por uma necessidade de um serviço que ela coordena, né, junto com outros colegas da bucomaxilo. A formação da bucomaxilo. Estou falando da doutora Márcia Camargo Hernandes. Minha amiga, um prazer imenso poder recebê-la aqui no canal da Bucocast. A gente falar um pouquinho sobre a sua história dentro da bucomaxilo, que não começou pela bucomaxilo. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, o prazer é meu. É exatamente isso, né? Eu me formei, a minha segunda especialidade é odontologia hospitalar, e nesse contexto eu fui trabalhar dentro de um hospital, referência é SUS, nós somos porta aberta, e eu fui desenvolver o serviço de odontologia hospitalar dentro das unidades de terapia intensiva. Só que a gente recebe, né, nesse serviço, os pacientes vítimas de trauma. Nós somos referência em trauma na região, no Vale do Paraíba, e, como eu já falei, nós somos porta aberta. Então, no eixo ali Rio-São Paulo, a gente recebe muitos pacientes vítimas de trauma. E dentro dessa situação, como tinha dentista na UTI, a todo momento eu era acionada para avaliar os pacientes que eram politrauma. E eu não tinha essa formação. E começou a ficar um pouco desconfortável, né? Você tem um dentista, mas ela não faz, ela não atende. E eu tive a oportunidade de fazer especialização em bucomaxilo, depois de muitos anos dentro da odontologia. A especialidade me levou para o mestrado, então hoje eu sou mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e estou dentro do serviço onde eu sou a referência da odontologia hospitalar, não presto mais assistência e fico atuando só mesmo no trauma, na bucomaxilo. Quem que te levou para a odontologia? Porque você foi captada dentro do hospital para bucomaxilo, agora dentro da odonto. Como que foi essa escolha aí para seguir a área da odontologia? Eu não tive uma referência assim, né? Desde pequena eu falava que eu queria ser dentista. Da onde eu tirei isso, não sei te explicar, mas eu sempre falei que eu ia ser dentista. Me formei, trabalhei 9 anos na aeronáutica, né? Eu fiquei como endodontista, que é a minha primeira especialidade. Fiz uns 12, 15 anos de endodontia e cansei, não quis mais. Eu falei, eu preciso mudar isso, porque senão eu não vou ser mais dentista. E aí eu fui para a odontologia hospitalar. Que dentro dessa área da odonto hospitalar você tem que ter o lado humano, ele é muito acionado, né? Porque você tem que ter todo um cuidado com o paciente, diferente, obviamente, né, do atendimento que você tem ali no dia a dia na clínica, que o paciente vem, faz um procedimento e vai embora. Muitas das vezes dentro das UTIs, principalmente na época agora que passou o Covid, né, foi uma loucura, assim, principalmente essa área da odontologia hospitalar, que serve esse atendimento para todas as áreas. Mas esse lado humanizado da odontologia hospitalar, talvez ele é o mais próximo, vamos dizer assim, dentro da odontologia, né? A odontologia hospitalar, ela te mostra uma outra face da odontologia. A gente deixa de ser técnico, né? A gente não pode ser só técnico. A gente tem que entender o contexto geral do paciente. Então, a gente tem que entender de doenças de base, o que ele traz, qual é o problema dele de saúde, né? A gente tem que entender a fundo a questão de avaliação de exames, de hemograma e contextualizar isso dentro da nossa rotina de atuação. E isso te deixa muito mais próximo do paciente, muito mais próximo da família. Você acaba tendo vínculos que o consultório muitas vezes não te traz e a bucomaxilo também não. Eu posso dizer porque eu atuo nas duas especialidades, né? A bucomaxilo, o nosso contato é mais breve, é mais objetivo. Você opera, você tem um segmento, obviamente, mas o seu vínculo com o paciente e o seu olhar, ele é diferente. O paciente de cirurgia seletiva, né? Normalmente, dependendo da cirurgia, 2 dias no máximo, né? Às vezes o paciente faz a cirurgia, no outro dia vai embora. Diferente desse paciente que você atende
às vezes numa UTI, que esse paciente precisa de um cuidado e às vezes não tem nem dia, talvez, para sair, né? Enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto antes de a gente entrar no nosso tema, que nós vamos falar bastante sobre trauma nesse podcast, que é um serviço que a doutora, né, atende no seu dia a dia, à frente de um hospital em São José dos Campos. Mas eu queria convidar você para nos seguir aí na nossa página no Instagram, né, onde a gente tem hoje um pouco mais de 12 mil seguidores, e também o nosso canal no YouTube aí, que nós estamos chegando aí próximo dos 6 mil cirurgiões que nos acompanham pelo canal do YouTube. E vamos colocar também a descrição aqui do Instagram da doutora para você poder, qualquer dúvida, também tirar suas dúvidas. Doutora, me fale um pouquinho, hoje o serviço de trauma dentro dos hospitais, cada hospital tem uma realidade, né? A gente estava falando agora recentemente com um cirurgião que esteve aqui com a gente semana passada, e ele atende num hospital no Rio Grande do Norte. E aí ele falou, Ismael, lá no nosso hospital a gente não tem placa e parafuso, né? O paciente ele chega até a gente tem que preparar esse paciente, né? Conter ali, né, a primeira situação que a gente encontra e esse paciente é encaminhado para um outro hospital. Eu queria que você falasse um pouquinho da realidade do seu serviço, que é o serviço SUS, mas que a gente sabe que cada hospital e cada região tem a sua realidade. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Dentro desse contexto, né, do SUS, a gente tem duas vertentes. O hospital que tem residente, que tem residência, e o hospital que não tem residência. Quando nós não temos residência, que é o meu caso, tem residência médica, nós somos um hospital que forma, né, profissionais médicos, mas a gente não tem a residência da nossa especialidade. Então, obviamente, a gente não tem uma oferta, né, de insumos, de materiais, como num serviço que tem a residência. Mas a gente tem o mínimo, né, para fazer um atendimento, onde eu consigo aí reduzir uma fratura, fazer a osteossíntese com um material bom, né? Não trabalhamos com material sucateado, a gente tem essa visão, né? O serviço vem melhorando, a gente vem estruturando coisas que antes não tinham um direcionamento, não eram tão bem estruturadas ou definidas. Eu passo barra de Erich ainda, eu faço bloqueio com fio de aço, mas a gente tem o material disponível para eu operar e fazer uma cirurgia definitiva. Já é uma realidade um pouco melhor do nosso colega que teve aqui recentemente. A gente falava sobre a vida do bucomaxilo, que é o buco de consultório, que só entra em hospital para cirurgias eletivas, e a gente falava do bucomaxilo que vive no hospital, né? Eu não sei qual dos dois é mais raiz, né? Mas eu acho que esse que está com a mão na massa diariamente, né? Encarando, né? Ainda mais um SUS, eu acho que esse bucomaxilo ele é mais ele está mais presente dentro da especialidade. Como que você enxerga esses dois bucomaxilos, já que você tem uma realidade diferente? Que às vezes tem cirurgião que sai para operar uma vez no mês, às vezes passa o mês todo, você entra no hospital e você está diariamente ali. Como que você enxerga isso? A minha rotina é hospitalar, né? Eu atuo em 2 serviços, então, assim, 90% do meu tempo é em hospital, não que eu não faça consultório. O SUS é uma escola, né? A gente aprende muito lá dentro. Então, eu acho que o profissional que está inserido no contexto do SUS ou no contexto de rotina hospitalar, ele tem uma curva, a curva de aprendizado dele, ela é menor, né? Você aprende mais num período de tempo menor, porque chega tudo ali para você. Chega desde um abscesso odontogênico quanto um paciente que pulou do 9º andar numa tentativa de autoextermínio. E você vai ter que resolver aquilo. Não tem opção. É você que está ali, né? Você tem que ir e fazer o seu melhor com o que tem. E essa é a nossa rotina. Então, você tem contato com realidades que no consultório você não vai ter, né? Você pode chegar a receber um paciente politrauma, que tem uma fratura de mandíbula, tem umas fraturas mais simples, né? Mas você não vai ter o que você tem ali no hospital a todo tempo, a todo momento. Você tem que fazer um planejamento rápido, objetivo, sem muita tecnologia, né? O seu conhecimento. Eu não tenho
condições de fazer um planejamento virtual para fazer uma sequela de trauma. Então, o paciente está sequelado há 2 meses de uma LEFOR e eu vou ter que operar. Eu não tenho dispositivos tecnológicos, né? Então, isso te dá uma expertise, te dá uma segurança em operar muito grande. Eu diria que o cirurgião de cirurgia seletiva é o cirurgião que faz parte do time, mas ele está no banco de reserva. Então, ele é chamado quando tem a cirurgia para entrar em campo e fazer o seu papel. E o cirurgião de hospital é que ele está jogando todo momento, faça chuva, faça sol, ele tem que jogar e não tem o que fazer. Eu consigo enxergar uma diferença muito grande desses dois cirurgiões. Para mim, esse que vive o dia a dia ali no hospital, ele é o cirurgião que representa mais a bucomaxilo, porque ele encara todos os amigos que às vezes por escolha, né, procura outro caminho, enfim. Mas a bucomaxilo, na sua essência, eu acho que é esse cirurgião que está dentro do hospital. E quando está no serviço SUS, ainda mais ainda, né? Porque tem os hospitais privados. E aí você tem uma certa, vamos dizer assim, né? Facilidade, né? Algumas facilidades. Conforto, algumas ferramentas. Diferente de algumas regiões que a gente sabe que tem alguns hospitais aqui em São Paulo que é bem difícil. Eu queria que você falasse o que caracteriza um paciente politraumatizado. Qual que é o modelo desse paciente quando chega com trauma de face no hospital? O politrauma, a gente entende, né, que é um paciente que ele teve mais de uma região do corpo afetada por um acidente, por uma agressão física, né? E quando a gente contextualiza dentro da nossa especialidade, é um paciente vítima de trauma em região da face. Então, ele pode apresentar fraturas associadas, né? Então, fraturas de crânio com ossos da face ou apenas em ossos da face, e vários tipos de fratura. Fraturas simples, fraturas complexas, né? Que envolvem 2/3, ou mesmo aquele paciente que tem o conjunto, né, da face com crânio. É um paciente complexo, que precisa de um atendimento direcionado e especializado. Vocês ficam lá no hospital que vocês atuam ou vocês ficam fora do hospital e isso é acionado? Como é que é o serviço de vocês lá da bucomaxilo? Nós temos 2 modelos dentro do hospital, porque nós temos profissionais com vínculos diferentes, né? Então, nós temos o plantão à distância, onde 2 profissionais eles ficam 24 horas dentro de uma escala de plantão à disposição. Então, quando a equipe de trauma recebe o paciente, ela identifica que tem a necessidade de um atendimento da bucomaxilo, a gente é acionado. Eu falo a gente porque eu também faço parte dessa escala. E eu fico no hospital presencial todos os dias, né? Eu tenho uma carga horária que, além do plantão à distância, eu fico presencial. Então, eu sou mais próxima do time de trauma, porque como eu estou presencial, muitas vezes o paciente chega, mas o plantão não é meu, mas como eu estou lá no serviço, eu estou cumprindo minha carga horária, eu acabo chegando nesses pacientes primeiro. Mas a gente tem esses 2 modelos de serviço. Quais são os tipos de trauma que você tem mais recebido lá? Acidentes de trânsito, acidente doméstico? O que mais tem lá no seu hospital que vocês mais recebem? Agressão física e acidente de moto. Acidente motociclístico. Agressão física é bastante? Bastante. Caracas. Bastante. O nosso público lá, a gente tem muito morador de área livre, usuários, né, tanto de droga como bebidas alcoólicas, jovens que se envolvem em briga de trânsito, motoqueiros que se envolvem em conflitos, né, conflitos que eu digo de brigas, fora os acidentes motociclísticos. Esse é o nosso carro-chefe. Tem alguma história de algum paciente que você consiga relatar com a gente assim, que foi bem a experiência, né, com o caso assim foi marcante para você? Você lembra de algum caso assim que você pode compartilhar com a gente? Tiveram 2 casos. Logo quando eu terminei a minha formação,
né, e o meu estágio hospitalar, que foi feito todo lá, eu falo chefe, era meu colega, mas eu chamo de chefe por respeito. Chegou uma adolescente de 14 anos, ela foi tentativa de autoextermínio, ela pulou do 9º andar do prédio. E aí a gente foi acionado, a gente estava no ambulatório e o doutor Sérgio virou, não, você vai sozinha. Eu falei, sozinha? Ele falou, você está pronta. E aí eu fui, me deparei com uma cena, né, ela já estava em campo, a cirurgia geral já estava fazendo os procedimentos que eles precisavam fazer para contenção de hemorragia. E aí eu tive que assumir o caso. Ela tinha fraturas abertas, cominutivas, abertas, sangramento ativo. E ali, naquele primeiro momento, a gente faz contenção de sangramento, né? A gente não pensa em nenhum tipo de reabilitação. Reconstruir o que é possível, suturar, ligar vaso. E essa foi a minha primeira experiência na bucomaxilo sozinha. E o segundo paciente que a gente ficou bastante sensibilizado, né, foi uma criança que ele estava andando de bicicleta e ele perdeu o freio da bicicletinha e entrou no muro. E essa criança chegou no hospital sem pai, sem mãe, sem documento, porque passaram na rua e viram que ela estava caída, chamaram o SAMU, que lá nós temos o SAMU, né? E quando essa criança chegou no hospital, ela chegou como indigente. E todo mundo se mobilizou, ela tinha uma fratura blowout de órbita, fratura CZO, né? Então, foi feita a emergência nela também. E aí me chega a mãe, atrás da criança, muito, né, abalada, desesperada, na hora que ela viu que a criança estava acolhida, que todo mundo se mobilizou, né, para tirar aquela criança da urgência. Ela chorava e me agradecia. Muito obrigada por você ter cuidado tão bem do meu filho. Eu falo você porque, muitas vezes, a bucomaxilo é o primeiro profissional que chega, né? Dependendo do tipo de trauma, a gente acaba, no hospital que eu trabalho, a gente acaba entrando antes que a neuro, antes da neurocirurgia. Então, a buco chega primeiro, já tem o aval da geral para fazer qualquer procedimento ali, e foi um paciente que eu acabei atendendo num primeiro momento. Doutora, esses pacientes que normalmente você recebe lá no hospital, como você citou no caso, por exemplo, dessa mãe que foi te encontrar, eles normalmente confundem o bucomaxilo com o médico, né? É muito comum isso, né? Dentro do hospital você é médico. Você é ou médico. você é médico ou você é enfermeiro. Né? Ou é físio também. Ou é físio. Mas eu sempre faço questão de falar, né? Eu falei, eu não sou médica, eu sou dentista. Daí eles falam, dentista? Mas dentista trabalha em hospital? Eu falei, trabalha. Nós somos os especialistas que resolvemos, né, essas questões de trauma em face. É o bucomaxilo, ele é dentista. Ainda bucomaxilo, por mais que a gente fala, por mais que a gente está inserido, para nós parece que é comum, mas ainda as pessoas ainda têm dificuldade de entender o papel do profissional, né, do bucomaxilo, né? Tem. Na verdade, assim, o dentista dentro do hospital, ele é um ser que ninguém entende o que ele faz ali, né? Quando eu comecei a desenvolver, eu implantei o serviço de odontologia hospitalar em 2 hospitais em São José. Um deles foi mais fácil, no outro, as pessoas não entendiam o que eu fazia ali. Qual que era a minha função? Como que um dentista estava dentro do hospital? E eu sofria bullying, né? Eu brinco. Porque eles iam para mim, tô com dor de dente, vai me atender? Então, né, a gente era muito vinculado a essa questão de aquele atendimento em cadeira odontológica, né, fazendo restauração. E não a gente faz muito mais do que isso, né? Não desmerecendo os colegas que estão em consultório fazendo restauração, não é isso. Mas é difícil deles compreenderem qual que é a função do dentista. O bucomaxilo já é mais aceito, né? Porque já é uma especialidade mais antiga dentro do hospital. As pessoas entendem um pouco mais a função do bucomaxilo, mas associam à medicina, não ao dentista.
ainda nós, eu falo nós, né? Porque eu faço parte deste mundo da bucomaxila, apesar de eu não ser formado, não sou da área, mas ainda as pessoas, eu disse e vou fazer, viu, gente? Nós vamos em uma região aqui de São Paulo, a Bucocast vai fazer isso, e nós vamos entrevistar as pessoas na rua e perguntar a elas se elas sabem o que é um bucomaxilofacial, ou o que ele faz. E eu acredito que de cada 10 pessoas, nós vamos encontrar uma, talvez duas. Eu acho que a gente tem uma quantidade ainda muito grande de pessoas que precisa entender o papel da bucomaxila. É importante isso, né? Principalmente tem pacientes que têm algum tipo de problema e não sabe nem aonde procurar, né? A quem recorrer. A quem recorrer. E a gente tem uma área muito que é questionada dentro da bucomaxila, que é a área de DTM, disfunção temporomandibular, né? E eu acho que esse paciente que tem problema na articulação, ele não sabe nem a quem que trata, né? Não. Até ele chegar no bucomaxilo, às vezes quando chega no bucomaxilo já chega atrasado. Falando sobre regiões de desafios de você conseguir devolver para o paciente, restabelecer esse paciente, né, nas funções dele, quais áreas da face é mais difícil você tratar um paciente de trauma? Região, trauma de mandíbula, de zigoma, de órbita, qual que... Quando chega você fala assim, cara, aqui eu tô com um problema, aqui é um desafio e tanto. Que região que é mais complexa assim? Eu acho, no meu entendimento, a mandíbula, porque é um osso móvel, né? E a mandíbula, ela que vai me dar toda a projeção e o contorno da face. Se eu não fizer uma boa reconstrução mandibular, eu não consigo montar o quebra-cabeça, eu não consigo subir, né? Tem várias teorias, várias filosofias de a sequência cirúrgica, né? Mas, enfim, para mim, a mandíbula é o maior desafio, você reconstruir a mandíbula, por mais que pareça um tipo de fratura mais simples. Você sabe que essa pergunta eu faço para vários colegas que vêm aqui, e quando eu falo sobre cirurgia ortognática, eu pergunto qual que é o desafio maior de você conseguir na cirurgia ortognática. Aí a gente tem o paciente classe 2, 3, assimétrico. A maior parte fala que é a simetria, né, facial, enfim. E outros alegam que é o paciente que tem recuo, né, o paciente retrognato. E quando eu pergunto do paciente de trauma, a região orbitária é uma região onde as pessoas sempre colocam como maior desafio, né? E é interessante porque a bucomaxilo tem disso. Você tem o mesmo tema, a mesma condição, mas que o cirurgião, cada um avalia de uma forma. Você falou da mandíbula. Que é bem interessante. Eu penso, porque assim, se você não reconstrói as dimensões, né, antero-posterior e látero-lateral, como é que você vai montar todo o esqueleto facial? Você tem que preservar a posição do côndilo na cavidade articular. Então, eu acho que o osso móvel é o osso que é mais desafiador. E vejo que é uma dificuldade porque é o paciente que precisa se alimentar, né? É uma região que eu acredito que se você não conseguir devolver a função, né, para o objetivo, né, dessa condição do paciente, eu imagino que é bem difícil para o paciente. Doutora, esses pacientes que você recebe hoje no trauma, você obviamente tem traumas que você imagina que ele vai precisar de uma segunda cirurgia, até por questões estéticas, né, na convivência do paciente. Como que você vê isso, principalmente num período onde a bucomaxilo tem falado cada vez mais na questão da estética facial? O paciente vítima de trauma é um paciente desafiador, né, de manejo, porque ele chega numa condição que a gente não tem como prever o resultado final, o resultado estético, né? Você faz a urgência, você faz a reconstrução de acordo com o que é possível. Só que, muitas vezes, esses pacientes eles ficam com sequelas por perda de tecido, cicatrizes, que ele quer voltar à condição que ele tinha antes do trauma. Então, eu acho, hoje, a minha abordagem no trauma, eu não penso única e exclusivamente em devolver a função do paciente. Óbvio, a gente faz a urgência,
a gente devolve a função, mas é um paciente carente de um olhar estético, né? Infelizmente, no SUS, a gente não consegue fazer muita coisa em relação à estética, mas são pacientes que precisam de uma segunda abordagem ou de outras abordagens, pensando aí devolver um pouquinho da felicidade dele de se olhar no espelho, né? De ficar feliz com o que ele está vendo e amenizar um pouco as consequências que ele pode ter no rosto. Sim, né? sim. Que é um paciente que muitas das vezes, é lógico que no primeiro momento ele não está pensando nessa questão da estética, mas que quando ele voltar para a sociedade, no seu convívio social, a estética pode afetar esse paciente de uma forma assim direta, né? Que a gente costuma dizer que cirurgia ortognática, ela é funcional ou ela é estética? Né? E tem alguns colegas que falam, e eu acho que é a verdade, a estética ela também é uma função, né? Porque uma vez que esse paciente ele tem algum problema estético, isso pode afetar o psicoemocional, vir outros problemas acarretados por conta da estética também. Né? Eu acho que a função e a estética, elas andam de mãos dadas, né? Se a gente entrar nessa discussão, cada um tem um ponto de vista. Mas o que adianta você ter a função e você não ter a estética? O paciente ele quer ter conforto, ele não quer ter dor, ele quer conseguir se alimentar, ter uma rotina normal, mas ele também quer olhar no espelho e se sentir feliz com o que ele está vendo. E isso afeta diretamente nas relações interpessoais, na forma que a pessoa vai se portar, né? Até no ambiente de trabalho dela. Tem pessoas que não sorriem. E aí você vai olhar por que ela não sorri, tem uma causa ali funcional que está comprometendo a estética. Então, não tem como, no meu entendimento, não tem como separar a estética da função. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre essa questão da estética. Eu queria que você falasse do desafio de você atender esse paciente no hospital de urgência e emergência e que muitas das vezes envolve outros profissionais e tomadas de decisões que tem que ser feita muitas das vezes ali de imediato, de bate-pronto, como a gente estava falando. Você não tem aquele tempo de você programar, de você, né, colocar de repente no software, no planejamento, e que reúne às vezes 2, 3 especialidades num único paciente. Como que você lida com isso? É algo que no começo para você, né? Porque eu acho que você chega um tempo que você começa a se acostumar, né? Mas cada hora chega um paciente de alguma forma diferente que às vezes você precisa reunir outras especialidades. Como que é essa dinâmica para poder atender esse paciente? Dentro do contexto do SUS, a gente não tem a oferta, né, de especialistas. Então, obviamente, o time de trauma, a gente trabalha em parceria, sempre respeitando a área de atuação um do outro, né? Mas existem especialidades que a gente não tem ali dentro do serviço. Então, muitas vezes, a Buco tem que assumir uma postura diante de um procedimento que muitas vezes poderia ter um outro especialista médico que somaria força, mas a gente não tem. Então, você tem que resolver o problema dentro da sua capacidade, né, de formação, capacidade técnica, mas para você conseguir dar alta para aquele paciente com o mínimo de dignidade. Né? Se você pensar numa enxertia de tecido, quem é o profissional que pode me ajudar aqui? Eu não tenho um cirurgião plástico disponível para mim. Então, a gente vai dentro ali das especialidades, a gente vai somando força, cada um dentro daquilo que está permitido fazer, para devolver um pouco da estética desse paciente. E aí, num segundo momento, quando ele tem alta hospitalar, ele volta no ambulatório, aí a gente consegue pensar um pouquinho melhor qual o destino dele, né? Se esse paciente ele tem condições financeiras de passar no atendimento particular. Se ele não tem, a gente tem que ver para onde a gente vai encaminhar. O que não dá é para você dar alta para um paciente numa condição e falar, bom, é isso aqui que a gente consegue fazer por você. Não assim, para mim, não funciona. Esse foi um dos temas como a gente estava falando antes do podcast,
do congresso que nós participamos de cirurgias estéticas da face, e como eu citei um colega, ele falava a mesma coisa, né? Que não tem como você dar alta para um paciente, né, sabendo que ele vai precisar de uma segunda ou até uma terceira intervenção cirúrgica para poder reparar, né, os danos, porque essa é uma situação que o SUS, né, não aborda, né, mas que você sabe que o paciente vai precisar. É você dar um norte para esse paciente e dar uma perspectiva de que é possível melhorar, né, doutora? Eu acho que isso é tanto no SUS quanto no privado. Eu acho que é um comprometimento do profissional. Você faz aquilo que é a sua função ali dentro do contexto do serviço, mas não é porque você cumpriu a sua função, a sua missão, que você vai deixar de dar um suporte para esse paciente até o destino final, né? Então, se eu for pensar no meu contexto no público, eu tenho que fazer a urgência, eu tenho que devolver a função. Não é porque ele vai voltar no meu ambulatório, que eu já fiz a redução, a fixação da fratura. Então, olha, já cumpri o que a função do serviço, a gente está aqui para isso. Mas como que eu posso te ajudar? E a gente vê isso no privado também, não é só no público. A falta de comprometimento de alguns colegas, de dar continuidade, de dar orientação, você me falou, né, quando você trabalha em ambiente hospitalar, você fica com um olhar mais humano. Eu recebo pacientes no consultório se queixando disso, da falta do olhar com mais empatia do profissional. Passou no consultório particular, na clínica, ele não olhou para mim. Ele não olhou para mim, doutora. Ele pediu tantos exames para programar minha cirurgia eletiva. Estou falando de uma ortognática, de uma cirurgia de articulação, mas ele não olhou para mim, né? Então, assim, você tem que se comprometer com o seu paciente até ele chegar num resultado que para ele esteja satisfatório. Muitas vezes a gente tem um limite. Olha, eu não consigo, a gente não tem mais o que fazer, né? No seu caso, infelizmente, até aqui é o que a gente consegue. Mas dá orientação, né? Dá o suporte. Dentro da bucomaxila, a gente tem, na cirurgia ortognática, uma questão que a gente percebe por parte dos bucos em realizar a cirurgia ortognática com o menor tempo possível, né? E até é engraçado que alguns cirurgiões têm isso como um cartão de visita. A minha ortognática dura 1h30, 2 horas. Dentro dessa proposta de trabalho, né, que é você tirar o paciente daquela condição, o relógio é algo que conta para vocês, o tempo ele é um fator importante também nesse atendimento de urgência desses pacientes? Na urgência, sim, né? Eu acho que numa cirurgia eletiva, você ficar cronometrando ou, né, se atentando ao tempo, não tô falando de tempo cirúrgico, paciente na mesa, perda sanguínea, não estou falando disso, né? Mas dentro da urgência, o tempo ele é fundamental, principalmente se a gente estiver diante de um paciente que tem algum rompimento de vaso, né? Que eu preciso fazer uma ligadura de vaso pensando em contenção do sangramento. Aí o tempo é primordial, porque se esse paciente ele perde uma quantidade sanguínea além do que ele poderia perder, ele entra em choque, né? Ele pode entrar em choque por um vaso em face, que não foi ligado, ou que ele ficou sangrando ali e a gente perdeu tempo, né? Dentro desse contexto, eu acho que sim, que o tempo é muito importante. Hoje, os pacientes que normalmente acabam voltando para a sociedade, que requer uma segunda cirurgia por questões de sequelas, né, por conta do trauma, quais tipos de sequelas que normalmente esses pacientes acabam mais procurando, a preocupação acaba se tornando maior com relação à fratura ou trauma ocorrido? O que a gente recebe muito, né, são sequelas de fratura de côndilo. Aquele paciente que teve fraturas em terço médio ou mesmo em mandíbula, né,
E ele tem uma queixa de dificuldade de alimentação, a oclusão dele, né? Ele não tem mais a oclusão estabelecida, ele tem limitação de abertura de boca, então ele não consegue fazer o movimento mastigatório porque ele não consegue abrir ou fechar a boca de uma forma anterior ao trauma, igual como era antes do trauma. Mas a maior, se a gente for falar em proporção, são sequelas em articulação, né, em côndilo, porque muitas vezes as fraturas de cabeça de mandíbula, a abordagem é conservadora naquele primeiro momento, né? O cirurgião ele entende que, ou dependendo da posição do côndilo, é pior você mexer, você pode gerar um problema maior no paciente do que você deixar daquela forma. Então, acho que são as disfunções articulares. Esses pacientes que normalmente sofrem fraturas de face, como você lida com a questão psicoemocional dos pacientes? A gente sabe, por exemplo, o paciente de cirurgia eletiva, a gente sempre faz uma comparação aqui, que o paciente da bucomaxilo de cirurgia ortognática, por exemplo, é um paciente mais exigente porque ele está buscando estética, ele está tentando corrigir, às vezes, coisas de milímetros ali da face. Então, os colegas aqui julgam ser um paciente mais exigente. Você, como está ligado a esse paciente do trauma, como que você avalia essa questão aí dessa exigência do paciente e até o lado emocional? Como esses pacientes voltam depois para uma segunda abordagem nessa questão, principalmente da estética? Eles entendem mais que a situação que ele se encontra foi o melhor que a gente conseguiu restabelecer dentro da fratura que ele apresentava, né? O paciente de ortognática é um paciente rígido. Ele é um paciente teoricamente rígido que você vai desmontar e remontar. O paciente do trauma, não. Ele chega numa condição que você faz o que é possível. Eles entendem, né? De repente, você não conseguiu restabelecer 100% a oclusão dele numa fratura tipo Lefort. Mas ele quer voltar à condição dele inicial. Ele entende. Mas doutora, o que dá para a gente fazer? Como é que a gente melhora isso? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E aí a gente tem... a gente pode fazer uma segunda abordagem cirúrgica, pode lançar mão de outros procedimentos pensando na estética desse paciente. Como que é o pós-operatório desses pacientes? Porque a gente fala muito em cirurgia ortognática aqui, né? Então é tudo programadinho e tal. Como que vocês... o SUS oferece esse serviço? O paciente ele tem que procurar isso num serviço privado, particular? Como que é normalmente? Quando nós fazemos as nossas abordagens, seja de urgência ou seja as eletivas, esse paciente ele vai voltar no nosso ambulatório quantas vezes a gente achar que é necessário. Mas em termos de reabilitação, muitas vezes somos nós que fazemos. Então, uma fisioterapia, laser terapia. No meu ambulatório, eu lanço mão a gente usa o laser, né? A equipe de odontologia é muito coesa. Então, se eu não faço, eu tenho a equipe da odonto hospitalar que faz a laser terapia para mim. Exercícios de fisioterapia. A gente tem a fono no hospital, que se eu precisar de algum suporte em termos de dieta, a gente tem essa equipe, né, multidisciplinar, vamos dizer assim, atuando em cima do paciente, mas não é um atendimento individualizado, onde ele vai passar na fisioterapia. A gente não tem, né? É um tratamento multidisciplinar, né? Desde o momento que esse paciente chega até o final do tratamento do paciente, né? Eu costumo dizer que quem trabalha em hospital não trabalha sozinho. E muitas vezes aquele colega que vem do consultório, na formação, a gente é muito individualista, né? O dentista de consultório, ele faz as coisas do jeito dele, como ele quer fazer. E quando a gente vai para o hospital, a gente vai muito mal acostumado, né? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E em hospital não funciona assim. Para você sobreviver dentro de uma equipe em hospital, né? Não é ir lá fazer sua eletiva e ir embora. Não, é você trabalhar dia a dia dentro do hospital. Você tem que pensar como equipe.
sozinho a gente não faz nada dentro do hospital. Dentro desses pacientes que você atende, eu tenho um colega que ele é neurocirurgião, inclusive a gente fez bastante trabalho junto na agência Agape, que a gente faz um trabalho de marketing. E ele é neurocirurgião, ele saiu deixou de atender pacientes infantil, que ele falava que era muito difícil esse tipo de paciente. Aí ele tinha criança também, ele trabalhou por um tempo, mas depois começou, né, a seguir para outro caminho. É difícil esse paciente, a criança, você atender no hospital? Você tem alguma dificuldade com relação a isso? Como que é com relação... Eu acho que no ambiente hospitalar é muito mais fácil você fazer pediatria, né? Porque, assim, se você precisa fazer um procedimento, é uma criança muito pequena, ela não vai ter o nível de colaboração, de entendimento daquilo. Você chama o médico, plantonista, a gente faz uma sedação e você mexe nessa criança, você manipula essa criança. Então, a gente tem toda uma infraestrutura de auxílio da enfermagem, se a gente precisar fazer qualquer tipo de contenção, é muito mais fácil. Mas a pediatria é um desafio, né? Porque você atender criança, na situação que a gente recebe essas crianças, não é fácil, né? Você tem que se colocar numa posição de que ali você precisa resolver o problema sem a comoção. Você tem que ser objetivo para tirar a criança daquela condição. Então, você não pode... lógico que você vai ficar solidário, mas você não pode se envolver emocionalmente. Eu acho que nesse contexto é mais difícil de atender pediatria. E sempre tem um profissional da pediatria que participa de qualquer procedimento que a BUCO faça. Geralmente, nos hospitais que tem pediatria, tem uma equipe voltada para o atendimento adulto e uma equipe voltada para o atendimento pediátrico. Onde nós temos o nosso serviço, né, de trauma, essa criança ela entra pelo trauma. E do trauma, ela é direcionada para a pediatria, mas o primeiro atendimento é pela equipe do trauma. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube, né, para você poder acompanhar os episódios que nós gravamos aqui, também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes deste episódio, desse podcast. Doutora, falando um pouquinho sobre os pacientes oncológicos que você atende, que tipo de paciente que normalmente você atende, em que momento que esse paciente chega para você na parte da oncologia? Dentro da odontologia hospitalar, né, que é a minha outra formação, eu sou coordenadora de um outro serviço num hospital privado e lá a odontologia ela trabalha em unidade de terapia intensiva, na oncologia e no transplante de medula óssea. Então, a gente tem uma atuação direta, né, com esses pacientes e quando esses pacientes deshospitalizam, eles precisam de atendimento, né, odontológico. E é um atendimento diferenciado, tanto o paciente que tem uma doença de base, ou um paciente cardiopata, um paciente que tem hemofilia, né, que você precisa ter treinamento específico para conduzir o atendimento desse paciente, quanto o paciente oncológico. Existem inúmeras medicações, inúmeros quimioterápicos, né, que esse paciente faz uso, que quando ele vai para o nosso consultório, eu não posso enxergar ele como um paciente rígido, né? A gente sabe que procedimentos relacionados com determinadas medicações, a gente tem a evolução de osteonecrose. Quando tem radioterapia, osteoradionecrose. Então, você tem que ter esse entendimento para conseguir causar menos problema possível para esse paciente nos seus atendimentos odontológicos. Os pacientes, quando precisam fazer cirurgias de retirada de tumor, aí é o pessoal de cabeça e pescoço ou é a BUCO que faz também? Tumores malignos é a cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, né? Tem alguns tipos de tumores odontogênicos que a gente é da nossa competência. Mas tumores malignos é a cabeça e pescoço. A gente pode, sim, trabalhar em parceria com a cabeça e pescoço. Em algumas cirurgias, eu entro junto com a cabeça e pescoço. Ou mesmo quando eles fazem a cirurgia deles, que é muito mais invasiva, né, e precisa ser, esses pacientes são encaminhados para a gente ver o que a gente consegue fazer em termos de reabilitação. A gente tem um limite, né, de atuação, porque muitas vezes a gente não tem muito o que fazer para aquele paciente que receba uma ressecção
tumoral, mas a gente consegue devolver um pouco da estética e da função para esse paciente. Eu tenho uma colega de Campinas, doutora Laura Dotaviano. Ela é uma bucomaxilo raiz, já tem mais de 30 anos de formado. E ela também tem uma função muito, assim, a função dela também é um serviço dentro do Hospital Veracruz em Campinas. Uma das funções dela é o pessoal da odontologia hospitalar. Ela coordena um serviço dentro que, na verdade, ela que implementou esse serviço, que deu força. E ela é apaixonada por essa área. É um paciente totalmente diferente, né? Que você atende e que, às vezes, ele sai dali com uma relação tão próxima desse atendimento que continua depois que acaba saindo do hospital, né? O paciente que ele é atendido em ambiente hospitalar, tanto seja o paciente que está numa unidade de internação, um paciente oncológico, ele já passou por inúmeros colegas, principalmente os pacientes oncológicos, que muitas vezes não têm a formação ou entendimento do contexto que ele vive. E aí, quando ele se depara com um profissional dentro do hospital, que ele sente segurança, que ele vê que aquele profissional sabe o que está passando para ele se agarra a você. Porque ele sabe que na hora que ele deshospitalizar, vai ser difícil ele encontrar um profissional que trate, que consiga fazer o tratamento odontológico, né, que ele precisa, sem gerar maiores problemas. Então, cria-se um vínculo de confiança muito grande. E aqueles pacientes que não têm essa oportunidade, né, de ser atendido por um dentista, eles ficam muito perdidos. Eles ficam sem orientação, eles acabam sendo submetidos a procedimentos que geram outras condições que poderiam ser evitadas. Esse paciente que você acaba atendendo no pós, principalmente paciente oncológico, como que você se encontrou com esse paciente? Porque é um paciente que normalmente ele tem, né, a parte psico, né, desse paciente, ele é muito afetada quando se trata desse tipo de tratamento, né? Às vezes você tem que ser uma psicóloga ali, né, poder tratar esse paciente, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil que você desenvolveu com esses pacientes. O paciente oncológico, né, é um paciente que a gente tem uma proximidade muito grande, porque dependendo do tratamento que ele faz, da medicação que ele usa, é um paciente que você vai passar visita ou ele vai no seu consultório diariamente. Então, você cria uma proximidade muito grande. E tem dias que esse paciente está bem, tem dias que ele não está. Então, se ele está num período que ele fez o quimioterápico e ele está no período que a gente chama de nadir, por exemplo, que ele tem uma queda muito grande, né? É um paciente que ele não está bem. Ele tem o contato com a pior fase da doença. Alguns pacientes usam morfina diariamente, então são pacientes que têm dor diariamente. Então, se você não tiver paciência para atender e compreender, se colocar no lugar daquela pessoa, né, que ela precisa de mais atenção, não é um paciente que você vai atender em 1 hora. Não é um paciente que eu posso atender pensando no próximo. A minha consulta com ele, ela não tem tempo. Eu vou fazer o meu atendimento, fazer o que eu preciso. E na hora que aquele paciente estiver pronto para ir embora, aí sim ele levanta e a gente chama o próximo. Então, é outro tipo de atendimento, é outro tipo de abordagem. E esse foi um perfil, porque ele não tem você não tem uma especialização para você atender esse tipo de paciente. Isso foi uma característica dentro da odontologia hospitalar, de expertise, experiência de atender esses pacientes que você se especializou e atende esse perfil de paciente. Como que é isso? A odontologia hospitalar, ela é uma especialidade da odontologia que forma, né? Ela abrange a área da oncologia. Então, eu tive na minha formação de odontologia hospitalar a parte oncológica e a parte de transplante de medula óssea, né? Tem cursos hoje, eu não sei te dizer se todos os cursos de especialização, porque virou uma especialidade da odontologia, tem esse enfoque também para a oncologia. Mas a parte teórica de manejo, eu tive na minha formação. Mas você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, né?
eu fui para essa área da odontologia, eu já tinha muito tempo de formada, eu não era recém-formada. Então, você já tem você já sabe lidar com o paciente, você só muda a forma de entender e a forma de enxergar, né? Mas eu já tinha um tempo dentro da odontologia. Como que a odontologia hospitalar, porque a odontologia hospitalar veio antes, né? Da Buco. Veio. Como que ela contribuiu no dia a dia seu com o atendimento dos pacientes de trauma no hospital? Eu costumo dizer que a odontologia hospitalar ela tinha que ser uma grade dentro das graduações. Mas não só citar. Hoje se fala de odontologia hospitalar, algumas faculdades abordam algumas questões. Eu sei porque eu já fui convidada para dar aula em alguns cursos de graduação, mas é muito superficial. Só que ela te dá um entendimento do paciente que a odontologia tradicional, lá de quando eu me formei, não te dava. Então, você entende o contexto daquele paciente. Você entende qual o significado de você atender um paciente cardiopata, que tem 30% de ejeção cardíaca, 30% da circulação cardíaca. Um paciente que tem um problema renal crônico, né? E você transfere isso para bucomaxilo. Quantas vezes eu já não suspendi cirurgia, de repente passou despercebido ali alguma coisa pela parte médica, não, eu digo, por ser um hospital que a gente tem residência, né? Então é normal. Falei, não, esse paciente ele não pode ir para a mesa. Chegou um paciente para eu operar que ele tinha 25% de ejeção cardíaca em tratamento oncológico, para eu fazer uma redução de fratura nasal. Na hora que ele chegou na mesa, eu falei para a chefe, para a staff da anestesia, você viu isso? Aí a gente foi ver junto. Nós suspendemos a cirurgia. Se eu não entendesse daquele contexto, talvez o paciente tinha sido entubado e ia passar por um procedimento desnecessário naquele momento que podia comprometer, levar ele a óbito. Então, assim, você tem um outro olhar para os seus pacientes, é um outro tipo de olhar. A odontologia hospitalar, de um tempo para cá, que ela começou a ser mais participativa, principalmente depois da pandemia, né? Você já tem uma formação anterior. Como que você vê a evolução dessa especialidade que até então não tinha especialização nessa área, né? A pandemia, ela evidenciou nós que já estávamos na odontologia hospitalar há um tempo. Eu tenho colegas que estão na odontologia hospitalar há 20 anos. Tenho professores que estão na odontologia hospitalar há muito tempo. Mas não tinha relevância, né? Ninguém entendia o que aquele profissional fazia. A pandemia, nós que estávamos nos hospitais, trabalhando ali nas UTIs, a gente conseguiu desenvolver um trabalho que foi fundamental na prevenção de complicações pulmonares, né? Então, ficou evidente uma especialidade que já existia e aí despertou a curiosidade dos alunos, né, para fazer a formação. Vieram novos cursos de especialização, virou uma especialização da odontologia, porque era atualização. Quando eu fiz, era uma atualização, né? Aí a gente fez todo um processo, porque hoje é especialidade. Então, a pandemia ela evidenciou o nosso trabalho, a nossa atuação. Hoje, dentro da bucomaxilo, a gente tem falado muito na questão das estéticas da face. É um tema que em todos os congressos tem sido abordado esse tema. Como que você vê o bucomaxilo na formação dele, né, para atuar nas cirurgias estéticas da face? É uma área que você está buscando? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que o profissional, um dos profissionais, né, mais capacitado em atuar em face é o bucomaxilo. Porque se a gente for pensar nos acessos cirúrgicos que nós fazemos, são acessos muito mais complexos em relação, se a gente falando só de estética, né? Então, nós temos formação, a nossa formação é toda voltada para a anatomia da face.
Então, nós compreendemos e sabemos atuar, né, na face dos pacientes. E eu acho que é um campo de atuação promissor. Cada vez mais o bucomaxilo se atualizando, se aperfeiçoando para esse enfoque estético, né? Não só voltado para a cirurgia ortognática, cirurgia articular ou reabilitações pós-trauma, mas sim atuar na região da face, né, pensando na estética. Você já tem uma direção nas cirurgias estéticas da face? Qual área que você quer investir assim na sua carreira ou não? Eu acho que, associando, né, o que eu faço, então, reconstruo, reabilito aquele paciente. Nada mais justo que eu complementar a minha formação com cirurgias estéticas. E sim, eu estou me direcionando para essa complementação, para associar a minha atuação no trauma, na reabilitação da função, e eu ter aí a capacidade técnica de acrescentar as cirurgias estéticas. Que esses pacientes, por sinal, estão muito desassistidos, né? Uma vez que esse paciente ele sai de uma condição, obviamente, de emergência, de urgência e emergência no hospital, e ele retorna para a sociedade, a sensação que tem é que a missão foi cumprida. E não, ainda existe, muitas das vezes, para esse paciente, uma caminhada longa que entra nessa área onde você está buscando aperfeiçoamento. Muitas vezes, cumpri minha missão, acabou, é aqui. Mas a bucomaxila, ela vem se voltando, né, para as cirurgias estéticas da face. A gente pode ver o número crescente de cursos de professores e colegas renomados, né, que já atuam nessa área, e cada vez mais o buco está se interessando em complementar a sua atuação, diferente da harmonização orofacial, né, diferentemente da ROF, mas mais voltado mesmo para as cirurgias estéticas. A bucomaxilo está cada vez mais atuando dentro dessa área. Eu acho que muito em breve a gente vai falar muito mais de cirurgia estética da face. Eu estou aprendendo ainda a entender um pouco desse mundo da cirurgia estética da face, porque tem muitos procedimentos, né? Tem muitas áreas. Eu estou até precisando de alguns colegas aqui para falar mais desse assunto, porque eu falo muito de ortognática e ATM, como a gente estava falando antes. Quando a gente tem algum assunto diferente aqui, eu gosto assim de abordar, porque a gente acaba aprendendo também, né? Uma área que a gente não está acostumado a falar muito. A bucomaxilo te escolheu, na verdade, né? Você não escolheu a bucomaxilo, né? Foi escolhido. A bucomaxilo te escolheu. E a área acadêmica, você que escolheu, tem alguma referência que você informar aluno, em poder dar treinamento, cursos? Como que veio essa área? Eu acho que no momento que eu fui para o mestrado, para complementar aquilo que a especialização me trouxe. E eu sempre tive a vontade de fazer um mestrado. E quando eu terminei a Buco, eu falei, eu não quero fazer um mestrado em qualquer área. Eu quero fazer um mestrado em bucomaxilo, até pensando aí em termos de serviços, né, hospitalares. A área acadêmica, meu objetivo, meu enfoque não é estar numa graduação, numa faculdade, mas acabou surgindo a oportunidade, né, da gente montar uma equipe cirúrgica e ministrar um curso dentro da especialidade. E é uma opção, né? Eu acho que a gente poder mostrar o que a gente faz, compartilhar o conhecimento de uma forma séria, de uma forma embasada, eu acho muito válido. Doutora, aqui inclusive você tem um curso no Next, né? Que vai acontecer agora no mês de dezembro. Eu queria que você falasse, que inclusive você trouxe a doutora Thalita também. Eu queria que você falasse desse curso. Esse curso ele surgiu de uma parceria com a Next, onde a ideia é a gente abordar, né, o assunto de reabilitação de maxilas atróficas com implantes zigomáticos.
surgiu de uma conversa na Next, inesperada. E aí, dentro dessa ideia, eu trouxe a nossa equipe cirúrgica. Nós hoje somos em 4 cirurgiões, onde cada um tem uma expertise num assunto. E nós nos unimos, né, para ministrar esse curso no dia 12 de dezembro. É um curso no formato Dry Lab. Então, nós vamos abordar a parte teórica de reabilitação de maxilas atróficas com implantes zigomáticos. Vamos falar também sobre próteses customizadas. E, no período da tarde, nós vamos fazer um Dry Lab em biomodelos. Então, o colega ele vai poder praticar a instalação dos implantes zigomáticos e poder replicar isso no seu consultório. Eu trouxe também hoje aqui para falar um pouquinho a Thalita, que é minha sócia, ela está dentro dessa parceria. Deveria ter trazido todo mundo, o Marcos Vidal, a Ana Júlia Coral, né? A gente tinha feito um bate-papo aqui, tanto desse curso. Mas vamos lá, a doutora Thalita, que já esteve aqui, pode falar. Seria interessante, né? Fica para uma próxima vez. Uma próxima equipe. Uma equipe nossa equipe completa. Já entrevistei todas aqui, só faltava você, viu? Todos. Doutora Thalita, seja bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, ainda mais para a gente poder falar um pouco desse curso, né? Que é uma sementinha que vem aí dessa parceria minha, da Márcia, da doutora Ana Júlia, do doutor Marcos, pela Saúde Prospere, que é um bebê também, e que a gente está começando a divulgar, né? E que surgiu de uma parceria e uma ideia em conjunto minha com a Márcia, e tem tudo para prosperar. Esse é um tema que a bucomaxilo ela tem abordado, né, mas não tão quanto a cereja do bolo que a gente costuma dizer aqui, que é a ortognática e os pacientes com problemas de articulação temporomandibular. Mas o paciente que tem perda óssea, esse paciente de reabilitação, ele está muito na mão do bucomaxilo também, né? Thalita, eu queria que você falasse desse perfil de paciente e a expertise que a bucomaxilo tem. Obviamente, a gente sabe que o implantodontista também tem, mas que a bucomaxilo muitas das vezes consegue trazer resultados impressionantes para esses pacientes, né? Sim, Ismael. Então, hoje em dia, né, com o avanço de tecnologia e até mesmo com o modo acelerado de vida da população, a implantodontia visa buscar tratamentos, né, menos extensos e com menor morbidade, né, e recuperação para o paciente poder voltar às suas atividades e à sua função mastigatória de forma mais rápida. E nós sabemos, né, que os implantes convencionais, eles conseguem trazer, né, a função mastigatória para muitos casos, mas em que alguns casos em questão, né, a gente não consegue reabilitar com implantes convencionais. Então, os implantes zigomáticos ou as próteses customizadas de maxila são opções de tratamento para os pacientes que perderam todos os dentes. Não tem osso, né? Que necessitaria fazer um enxerto de maxila muito extenso, causando aí uma recuperação pós-operatória muito grande. E para aqueles pacientes que já tentaram essas técnicas de enxertia e implantes zigomáticos e que não tiveram sucesso. Então, nós conseguimos, né, com as próteses customizadas, reabilitar o paciente de uma forma mais rápida e com uma previsibilidade muito grande, né, obtendo resultados satisfatórios e aí trazendo de volta para o paciente a função mastigatória e também ter a liberdade de sorrir e se alimentar, né, de uma forma adequada e feliz. Esse paciente, né, doutora Márcia, ele muitas das vezes ele está na mão do implantodontista e não sabe que o bucomaxilo tem, né, às vezes até um pouco mais de bagagem para poder oferecer algumas alternativas de tratamento como esse que a Thalita estava falando. Essa sinergia, né, de multidisciplinar, você trabalhar é uma coisa que você está habituado dentro do hospital. Como é você poder atuar com o implantodontista, né? Às vezes a implantodontia acho que não tem abertura no hospital, né? Então a maior parte desses pacientes a cirurgia é feita em hospital, né? O quanto é importante essa relação também com esse profissional para poder oferecer uma opção de tratamento para eles, né?
Eu acho que todo mundo ganha, né? O implantodontista ganha porque aquele paciente que ele deixava de reabilitar por não saber indicar ou instalar o dispositivo, ou mesmo o caminho, né, para ele percorrer até ele chegar no resultado final, na venda, né, vamos falar na venda do tratamento para o paciente, a bucomaxilo consegue auxiliar esse profissional, então ele vai conseguir reabilitar um paciente que ele perderia ou ele encaminharia para o buco fazer sozinho. Então, tanto a bucomaxilo quanto o implantodontista ganham, ambos ganham, né? A gente ganha porque a gente vai auxiliar, a gente vai receber esse paciente, a gente opera junto, a gente dá transfere o conhecimento e opera em parceria, né? A gente consegue viabilizar esse tratamento em ambiente hospitalar e o colega implantodontista ele não perde o paciente que muitas vezes ele não teria uma opção de tratamento. E que é um paciente que muitas das vezes ele fica meio que perdido, né? Porque a opção desse tipo de procedimento não é todos os colegas que têm capacitação para realizar, né? Então, assim, você estar em contato com o implantodontista e entender a necessidade dele e poder auxiliá-lo, eu acho que isso é fantástico, né? Sim, eu acho que todos ganham, né? Não só os profissionais. O paciente também tem a possibilidade de receber um tratamento mais breve, mais imediato. O paciente ele não quer mais hoje esperar 4 meses, 6 meses para ter uma condição de enxertia que ele possa receber um implante. Ele quer fazer hoje para daqui 15 dias, uma semana, né? Ele está sorrindo. Nós tivemos um paciente esses dias que ele nos procurou, nós fizemos em conjunto o procedimento e ele queria um sorriso bonito porque ele tinha um aniversário de casamento, aniversário da esposa. Foi. E ele queria, na festa, estar sorrindo. Então, assim, hoje a rotina da sociedade é uma coisa mais imediata. As pessoas querem fazer hoje para dali uma semana ela já ter uma outra condição. Então, eu acho que o implante zigomático, as próteses customizadas, fornecem esse tipo de tratamento de uma forma eficiente, duradoura, e você tem tanto o colega ganha quanto o paciente, que eu acho que é o nosso objetivo final, a satisfação do paciente. E esse curso, Thalita, ele visa aperfeiçoar um cirurgião que muitas das vezes tem a experiência com a implantodontia, mas que não está habituado a esse tipo de cirurgia, né? De pacientes nessa condição e poder oferecer para ele um material alternativo que consiga reabilitar esse paciente. Eu queria que você falasse um pouquinho do objetivo do curso com relação a esse tema que vocês vão estar abordando. Então, o objetivo do nosso curso, né, é que os nossos colegas implantodontistas que não conseguem reabilitar esses casos desafiadores de maxila extremamente atrófica consigam sair do curso com tranquilidade, né, para executar a técnica e com uma ampla noção também em instalação de implante zigomático, né, que eles tenham tranquilidade de realizar esses procedimentos nos pacientes no consultório e que saiam também com uma noção em próteses customizadas de maxila. E sem falar que os pacientes que nos procuram para esse tipo de tratamento normalmente são pacientes mais velhos, né, com uma condição de saúde já não tão ok, para realizar tratamentos muito extensos, né, ou que demandariam muito tempo de recuperação e de um procedimento cirúrgico maior, que seriam os enxertos, né, de crista ilíaca ou calota craniana, que antigamente era muito comum e hoje a gente já sabe que existem essas alternativas de tratamento para que a gente possa reabilitar esses pacientes e que os nossos colegas também possam reabilitar os seus pacientes de forma tranquila e eficaz. Que esse é o maior desafio da implantodontia, é você tratar um paciente que o maior inimigo, né, do tratamento de implante é quando o paciente não tem osso, né? Esse é o maior desafio, né? Sim. E esses implantes possibilitam tanto, né, os personalizados ou os zigomáticos, dependendo da indicação, poder reabilitar esse paciente, né? E o paciente hoje, ele quer uma cirurgia o menos traumática possível. Então, se você for pensar em fazer uma enxertia de grande porte, o paciente ele não quer ser submetido a isso, né?
Ele quer o mais simples, mas que consiga devolver para ele a função, né? Tanto a estética quanto a função. Doutora Márcia, queria que você finalizasse convidando a todos para participar desse curso, que vai acontecer agora em dezembro, para que a gente possa compartilhar com os nossos colegas aqui que nos acompanham, residentes, alunos, cirurgiões bucomaxilo, que vai acontecer no próximo mês aqui no Next em São Paulo, né? Isso. Então, aos colegas, né, que têm dificuldade em devolver para o seu paciente ou dar uma segunda opção de tratamento, em casos de pacientes que têm uma perda óssea severa, então você precisa fazer uma reabilitação mais extensa, a gente convida vocês para vir conosco, né, fazer parte do nosso curso. E lá vocês vão sair, como a Thalita falou, capacitados tecnicamente para diagnosticar, indicar, planejar e fazer a instalação dos implantes zigomáticos. Desta forma, você vai conseguir aí, né, otimizar a sua atuação e deixar, de repente, de reabilitar um paciente que você não teria essa opção, você vai ter mais um tratamento para oferecer para o seu paciente. Thalita, muitíssimo obrigado mais uma vez. Já estávamos falando de um retorno seu, você precisa voltar aqui, né? Pois é, vamos combinar com o maior prazer. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Doutora Márcia Camargo Hernandes, um prazer imenso poder recebê-la aqui na BucoCast. A gente falaria aqui tranquilamente mais 1 hora, se nós quiséssemos. Eu fiquei muito com vontade de fazer perguntas sobre as mulheres da bucomaxilo para você. Confesso que fiquei com algumas aqui no gatilho. Dentro do trauma, quando você vai fazer cirurgia, eu pelo menos passei uma vez por cirurgia inguinal, fiz uma cirurgia, e eu me lembro que eu não tinha, na época eu fiz pelo SUS, né, um hospital na minha cidade, e você não sabe quem que vai fazer a cirurgia, né, porque depende da equipe, quem está lá. E aí eu me lembro que chegou uma menina, uma mulher, assim, e eu já fiquei com aquele preconceito. Nossa, ela que vai me operar, né? E aí eu imagino você lá no hospital, enfim. Talvez em algum momento já deve ter alguém questionado ou sentido alguma coisa desse tipo também, né? Acontece. Eu já tive paciente que eu fui fazer a avaliação na RPA, mas cadê o doutor? Eu falei, sou eu. A senhora? Não, você? Sou eu. Mas você vai me operar? Aham. Sozinha? Não, sozinha não, mas sou eu. E muitas vezes a equipe, né? Quando não me conheciam, eu chegava no centro cirúrgico, ninguém olhava para mim. Aí quem já me conhecia, ou o instrumentador, ou alguém da enfermagem, algum circulante, ô doutora, e o que vai ser hoje? Doutora? Você que é doutora? Aham. Ah, então assim, tem essa condição, né? Mas a gente tira de letra, porque tranquilo, né? Faz parte. Dentro do hospital ainda as pessoas elas imaginam quem é o médico, né? E sempre imagina, às vezes, o homem esquece que tem a mulher, né? O cirurgião, a cirurgiã. E aí eu me lembro que eu estava já bem habituado com a especialidade, mas na época eu fiz pelo SUS. Eu vi a menina, eu falei, é você? Ela, sou eu. Aí ela brincou ainda comigo. Aí fiquei tranquilo. Aí depois eu perguntei para uma colega, né? Eu falei assim, uma colega que era médica, eu perguntei para ela, você prefere passar por uma cirurgia por um médico mais velho, mais experiente ou mais novo, né? Aí ela respondeu, falou assim, não, eu prefiro os mais novos. Eu falei, por quê? Ela falou, porque os mais novos estão atualizados, estão buscando, né? Ela fez uma comparação e eu não tinha pensado nisso. E a gente sempre pensa que os mais senhores, enfim. Mas é questão de... Eu lembro que na época a cirurgia correu tudo bem, enfim. Mas ainda tem um preconceito quando você vê mulher que vai fazer cirurgia, né? Eu costumo brincar, só tem eu, serve? Porque se não for comigo, não vai fazer hoje. Não, doutora. Mas eu acho que é quebrar de uma forma descontraída, né? Esse primeiro impacto, porque é cultural, né? Já tinha gravado podcast antes ou não? Não. Primeira vez? E aí, o que você achou? É bacana, interessante. Gostou? A gente poder bater esse papo, mostrar um pouco do que a gente faz, né? Quando a gente encontra algumas pessoas como você que fala bem assim, a gente fica tranquilo, porque não é sempre que a gente encontra pessoas que se desenvolvem bem, mas ficou nervosa ou não? Não, foi nervosa tranquilo. Não aparentou nervosismo nenhum, viu? Não, nervosa não. É mais fácil fazer um podcast ou fazer um trauma de face lá no hospital? Não, um podcast, o podcast é mais fácil. Eu vi que você saiu muito bem. Obrigado, viu, doutora? Mas o trauma também a gente
consegue levar bem. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha rotina, do que eu faço, né, do meu dia a dia. Obrigado por me receber. Fica o convite para voltar assim que possível, quando quiser, estamos de portas abertas. Obrigada. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal também. Vamos estar colocando aqui na descrição do vídeo. E o link também da doutora Márcia, caso você tenha alguma dúvida, fica à disposição também. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.